Pelo 19º ano, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou hoje do tradicional evento Natal dos Catadores, organizado pela Associação Nacional dos Catadores, que contou com trabalhadores que buscam, coletam material reciclável e também pessoas em situação de rua aqui na capital paulista. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também participaram desse evento. A repórter Anne Barbosa fala ao vivo com a gente e traz um resumo, um apanhado de como foi esse evento por hoje de mais cedo. Boa noite, Anne. Oi, Yuri. Prazer falar contigo. Boa noite para você. Boa noite para você também que está acompanhando a gente aqui no Prime Time. Pois é, essa visita de Lula acontece então nesse Natal dos Catadores desde 2003, ou seja, quase 2 décadas, 20 anos. E sim, durante essa fala que ele fez nesse encontro, ele se comprometeu também com o padre Júlio Lancelotti, que estava durante todo esse evento, que é também, né, o coordenador da Pastoral Povo da Rua aqui da cidade de São Paulo, que vai acontecer um encontro do presidente assim que ele tomar posse e também com o padre para discutir a questão da moradia, a questão dos moradores de rua. A gente sabe que a cidade de São Paulo enfrenta um grande problema há anos com essa questão e que foi intensificada durante a pandemia, né? É preciso fazer um novo censo, um novo levantamento e foi isso também que ele disse, que é preciso fazer um estudo para que possa então ser criada ali uma nova política pública pensando justamente nesse público e também nas necessidades dessas pessoas que moram na rua, principalmente, né? Então esse encontro aconteceu ali também com a presença de Haddad, de Gleisi Hoffmann. Durante a fala, ele também criticou aquela arquitetura hostil que tem sido muito comum ver aqui em São Paulo, que é aquela construção ali de paralelepípedos, alguns ferros, alguns arames em alguns bancos, por exemplo, em alguns espaços, onde seria possível que moradores de rua pudessem sentar, pudessem deitar. Lula, então, criticou bastante esse tipo de atitude, né, feita, então, às vezes por empresários, até mesmo por órgãos públicos. Durante a fala dele, ele disse, inclusive, que, por exemplo, não é que eles não cuidam, é que eles não querem que nem vocês tenham direito de deitar embaixo da ponte. Então, a gente está falando também, claro, de uma questão de moradia. Bom, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro vetou aquele projeto de lei justamente que visava barrar construções feitas desse tipo, então, em todo o país e que foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Lula deixou aqui São Paulo e já voltou para Brasília, viu, Yuri? Porque o que tem de trabalho esperando o presidente eleito em Brasília não é pouca coisa. Obrigado mais uma vez, Anne Barbosa, uma boa noite para você. No evento, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que Lula pediu para colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E destacou que o petista espera justiça social da área econômica do seu governo. Nessa campanha, o presidente Lula fez outra promessa. E agora me diz respeito. Ele falou, Haddad, ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação. Colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E com essa frase simples, o Lula resumiu o que espera da área econômica do seu governo. Justiça social. O presidente eleito também discursou e disse que para cuidar dos pobres é preciso ter muito coração e que não dá para ficar olhando a política fiscal do governo. Eu digo sempre que cuidar do povo pobre é preciso ter muito coração. A gente não cuida do pobre se a gente ficar olhando os dados de estatística, se a gente ficar olhando a política fiscal do governo, da gente ficar olhando o orçamento da prefeitura, da gente ficar olhando o orçamento do Estado. Sempre haverá prioridade mais importante que os pobres. Sempre haverá alguém fazendo pressão que você não consegue fazer. Caio Junqueira, Fernando Nakagawa já com a gente aqui para analisar essas falas. O Caio, começar por você e pelo que disse o presidente eleito Lula. Ele tem dobrado a aposta nessa defesa do social e parece que não está muito se importando com a reação dos agentes econômicos. O quanto isso é marcar posição política e o quanto isso é, não digo contratar uma crise, mas no mínimo arrumar sarna para se coçar e ter que ficar vendo as repercussões dessas falas todas? Bom, vamos por partes aí, Yuri. Olha, o Lula passou a campanha inteira e talvez aí o Partido dos Trabalhadores, toda a vida política inteira do partido, fazendo essa defesa do social.
E na campanha isso estava muito forte, né, nos discursos. Acontece que você defender social não elimina necessariamente você defender uma sustentabilidade econômica e fiscal, mesmo porque se essa sustentabilidade econômica e fiscal é quebrada, é justamente o povo pobre, né, os mais pobres que pagam com o aumento da inflação, enfim, é ali que dificulta a vida. Então, é meio que uma falsa premissa que funciona muito politicamente, mas na prática ela é distinta. Dito isso, já havia, a Helena Landau acabou de dizer, já havia uma precificação de que haveria uma PEC para esticar o teto ou criar um extrateto, enfim, isso já estava previsto. A dificuldade foi o tamanho dela, porque muita gente dizendo que ela poderia ser menor, né, para assistir aos mais necessitados. Sim, dava para ser menor, não precisava ser desse tamanho. E também a ausência do plano. Qual que é o plano? Um plano crível. Qual a âncora fiscal? O que vai ser feito? A cronologia foi toda invertida. Primeiro veio a PEC alta, depois veio o ministro, né? Depois agora, né? E ainda não se sabe ainda o plano qual que é. E isso gerou e gera um desgaste e não tem a ver apenas com anseios da Faria Lima, porque se a economia vai mal, quem paga o pato são as pessoas mais pobres. Verdade. Ô, Naka, as falas de Lula, em especial de Haddad, dando essa ênfase ao papel do Estado de assistir os mais pobres e também aumentar a tributação dos mais ricos, ou seja, fazer uma redistribuição de renda. Como que isso repercute de fato na economia e o quanto melhora de fato a distribuição de renda, levando em conta que a gente vive, e é fato, isso é uma verdade, num país dos mais desiguais do mundo? Há uma sensação entre os economistas, Yuri, que de fato a nossa tributação, para além de ser muito complexa, ela também é muito desigual. A gente tributa muito no consumo e pouco, proporcionalmente, na renda e no patrimônio. A reforma tributária, a proposta, segundo o futuro ministro da Fazenda, primeira etapa, impostos sobre consumo e depois tributos sobre a renda e o patrimônio. É a fase mais complexa e mais polêmica desse atacar. Mas há uma compreensão, sim, entre vários economistas dos mais diversos campos ideológicos, de que poderia haver um equilíbrio melhor entre a tributação de consumo, que seria baixa no Brasil, e do patrimônio, ao contrário, que seria elevada no Brasil, e de patrimônio e renda, que seria muito baixa no Brasil. Agora, olhando a diferença do discurso de Haddad e Lula, é muito interessante, porque todas as últimas falas de Haddad são serenas e muito racionais do ponto de vista econômico. Lula parece tentar emular ali o que fazia o vice dele no primeiro mandato. O fogo amigo econômico era José Alencar, que ficava falando mal, por exemplo, do Banco Central de Henrique Meirelles. Me parece que está tendo uma troca ali de fogo amigo. Vamos ver para onde esse carro vai, né? Pois é, se tem fogo, precisa ter um bombeiro e, de fato, Fernando Haddad tem sido o bombeiro nessa... Ele está há uma semana, né? Amanhã vai fazer exatamente 7 dias que ele foi anunciado. Obrigado mais uma vez, amigos, Caio e Naka.